Boa noite. Estamos mais uma vez nesse espaço da UOL TV e das redes sociais para discutir a realidade brasileira e latino-americana. A minha convidada de hoje é escritora, filósofa e feminista. Está na linha de frente da defesa da igualdade racial e de gênero. Boa noite, Djamila Ribeiro. Boa noite. Muito prazer em estar aqui com você. Prazer é meu. Bom, você teve alguns livros agora traduzidos para o francês e lançados na França e na Bélgica. Livros que já, evidentemente, tinham sido lançados no Brasil sobre lugar de fala e feminismo negro. Eu queria começar perguntando para você, porque é um conceito, de certa maneira, controverso ainda e muitas vezes não compreendido. O que você entende, em pouquíssimas palavras, por lugar de fala? Porque a partir disso eu quero fazer uma entrevista com você baseado nos conceitos que você explora. Ainda tem muito equívoco em torno do conceito, né? Mas quando a gente fala de lugar de fala, sobretudo é um debate sobre o lugar social. Então tem todo um estudo de feministas negras, latinas, que vieram já há muitos anos falando sobre isso, é entender qual é o lugar social dos grupos. Todo mundo está localizado socialmente, então todo mundo tem lugar de fala. Então não existe isso, não é o meu lugar de fala, não tem um lugar de fala. O grande problema é que o homem branco, ele se vê muitas vezes como um sujeito universal. Ele também não se vê marcado, ele também não se vê localizado socialmente. E ele fala a partir de um lugar na nossa sociedade, que é o lugar do privilégio, o lugar da branquitude, o lugar do poder. E nós, mulheres negras, por exemplo, a gente vem de um lugar em que o fato de nós sermos triplamente oprimidas, né, juntando a pressão de raça, classe e gênero, nos coloca num lugar de vulnerabilidade. Então a gente acaba compartilhando experiências, não é um debate individual, porque não tem como a gente pensar uma ferramenta analítica que dê conta de tantos indivíduos. Então a gente está pensando quais são as experiências que nós compartilhamos por estarmos localizadas socialmente em determinado, nesse lugar. Falar em termos de Brasil, é alta taxa de mortalidade materna, alta taxa de feminicídio, alta taxa de mulheres negras ainda como empregadas domésticas. Se a gente pensar nos homens negros, alta taxa de encarceramento, de letalidade policial, enfim. E pelo fato de nós estarmos nesses lugares vulneráveis, a gente não consegue transcender para outros espaços, consequentemente os nossos discursos, as nossas produções acadêmicas também não. O que a gente está falando é que a gente fala de um lugar social, em que é um lugar social em que a gente foi apartado e marginalizado. Né? E existem grupos que falam de lugares sociais onde esses lugares foram criados historicamente a partir da opressão desses grupos, e esses grupos eles acabam não enxergando outras realidades dos outros grupos sociais. Eles enxergam somente a sua realidade, porque convivem sempre entre eles, não discutem a questão que não os atinge diretamente. Então não é o que cada um pode falar, o que a gente está falando é que cada um está localizado socialmente e fala a partir desse lugar. Ou seja, um homem branco pode falar de feminismo, pode falar de racismo. Deve. Então, deveria falar. Isso que eu queria. E em que termos esse diálogo pode ser estabelecido? Porque eu posso pensar na situação de um homem branco muito explorado, por exemplo, no campo. Né? Sim. Ou eu posso falar de um indígena que está, de um homem indígena, portanto não branco, que está numa situação de reserva demarcada, com seus direitos assegurados. Ou seja, eu posso falar de várias perspectivas. A ideia que passa muitas vezes é que esse tipo de abordagem pode fragmentar um discurso emancipatório mais universal. Como que você dialoga com essa preocupação que parece a todos legítima, né? Pensar em termos universais, isso está em contradição com pensar em termos que eu poderia chamar de particularistas? Ou seja, existe antagonismo entre isso, ou você consegue pensar nessas duas dimensões associadas? Eu acho que depende do que a gente está entendendo por universal, né? A nossa crítica é que esse universal é pensado a partir do homem branco. Né? Nós, enquanto sujeitos negros, nós não estamos contemplados nessa dita universalidade. Nós sequer fomos alçados à condição de humano, dadas todas as pesquisas que a gente tem, todos os dados que a gente tem de violência em relação a grupos negros e indígenas. Não fragmenta, porque o que me interessa é o que a gente ainda compartilha em comum enquanto grupo por conta de estar localizado nesse lugar. Isso não quer dizer que não existam negros
classe média. Isso não quer dizer que não existam brancos pobres. A gente está falando, o nosso debate ele é estrutural. A gente não está falando das exceções, a gente está falando ainda da realidade da maioria. Não é um debate que eu estou discutindo que existem mulheres em situações de privilégio. O que eu estou discutindo é o resultado da maioria, um debate estrutural. E estruturalmente falando, esses grupos ainda estão em lugares de vulnerabilidade. O que nos interessa é quais são as experiências que a gente ainda compartilha por estar localizado socialmente nesse grupo. Então, não tem como a gente negar que existe uma alta taxa de letalidade de jovens negros no Brasil, que não dá para a gente negar que existe uma alta taxa de feminicídio. É isso que nos interessa, e não as exceções. E aí eu acho que não fragmenta é justamente ao contrário, porque a gente traz para a visibilidade a realidade de grupos que são invisíveis, né? As feministas negras, elas falam da importância de nomear. Se a gente não nomeia uma realidade, como é que a gente vai pensar em solução para algo que sequer foi nomeado? Né? Então, por exemplo, pensar a política do transcidadania, que é uma política que foi muito importante em São Paulo. Muitas vezes as pessoas dizem, mas essa é uma política identitária, está pensando no particular, está pensando só num grupo. Só que o Brasil é campeão mundial em assassinato de pessoas trans e travestis. Quando a gente melhora a vida de grupos vulneráveis, quando a gente melhora o índice de desenvolvimento humano de grupos vulneráveis, a gente melhora o índice de desenvolvimento humano de uma cidade. A gente melhora o índice de desenvolvimento humano de um país. É justamente ao contrário. Quando a gente traz essas pessoas para a visibilidade e melhora a vida dessas pessoas, aí sim a gente está pensando, ampliando, inclusive, o que a gente entende de universal. Senão a gente continua fragmentando, porque a sociedade ela já é fragmentada, né? A gente tem na pirâmide social o homem branco no topo, a mulher negra na base. Quando a gente nomeia, a gente está justamente combatendo uma divisão que já está posta. Né? É justamente ao contrário, senão a gente continua falando só de um grupo e invisibilizando a maioria da população que ainda vive em situações subhumanas, que sequer foram alçadas à condição de humanidade. Você, portanto, você vê como artificial, em certa medida, a oposição que existe entre debate sobre classe e debates identitários. Se eu estou entendendo o teu argumento, você está dizendo, essas coisas têm que caminhar juntas. Exatamente. Eu não posso separar uma da outra em condições estruturais específicas. Exatamente, que é o que as feministas negras estão propondo quando discutem a interseccionalidade. Não dá para pensar raça no Brasil descolado de classe e descolado de gênero, fazer esse debate separado, como muitas vezes acontece. Então, no Brasil, as pessoas falam, o debate é de classe. Ele é de classe, mas ele é de raça. Os negros são pobres porque são negros. É um país que teve mais de 3 séculos de escravidão, em que as pessoas negras não tiveram acesso a trabalho, a cidadania, a dignidade, tantas coisas que a gente pode falar. Então, não tem como eu pensar o debate de classe descolado do debate de raça e de gênero. Se mulheres negras são a base da pirâmide, significa que a opressão de classe, de raça e gênero as colocam nesse lugar. São sobrepostas, de certa maneira. Elas trabalham combinadas, de maneira entrecruzadas, e não tem como, por exemplo, eu como mulher negra escolher contra qual opressão eu vou lutar. Né? Se o conjunto dessas opressões é que me colocam nesse lugar. Então, acho que o debate, muitas vezes a gente discute quando a gente está falando mais ou menos quase a mesma coisa. O que a gente está dizendo como mulheres negras não tem como a gente eleger qual opressão é mais importante. Se a gente luta contra uma opressão e reforça a outra, a gente está alimentando a mesma estrutura. É um debate, sobretudo, estrutural, de como as opressões estruturais colocam determinados grupos em situações de vulnerabilidade. Então, não é entender que não tem como escolher qual opressão é mais importante, porque elas agem de maneira conjuntas e violentam esses grupos de maneira conjunta. Ou seja, nas condições locais, pelo menos do Brasil, você diria que intolerância e desigualdade, não existe hierarquia entre esses conceitos. Eles são igualmente repressores, opressores, e você precisa combatê-los, de certa maneira, a partir de um todo estrutural. De um todo estrutural. Acho que é isso que falta muitas vezes. Por exemplo, quando a gente pensa, tinha um programa Juventude Viva, né, voltado para a juventude negra. Por que é voltado para a juventude negra? Porque é a juventude que é mais violentada. Se não se pensa um programa para esses jovens negros, eles vão continuar apartados. A gente precisa trazer esses jovens para a humanidade, né, que é o conceito do Foucault, deixar morrer.
Se a gente não fala, a gente deixa morrer. Se a gente sabe que existem grupos passando por situações de extrema violência, a gente não nomeia, não pensa políticas públicas, não pensa em maneiras de melhorar a vida dessas pessoas, essas pessoas vão continuar morrendo. É o que a gente chama de necropolítica, que o filósofo camaronês também, o Achille Mbembe, vai falar. Então, é imprescindível a gente nomear essas realidades para combater essa divisão que as opressões estruturais causaram. A gente não tem poder para dividir. Nós, enquanto grupos oprimidos, a gente não tem poder nenhum para dividir a sociedade, ela já é dividida. O que a gente está falando é, a nossa vida também importa. Então, é imprescindível que também sejam nomeados esses problemas para que a gente para que nós possamos ser visíveis, né? E assim se pensar políticas que vão de fato incidir na vida dessas pessoas. Tem uma dimensão internacional esse pensamento? Ou seja, e como é que ela se desdobra internacionalmente? O próprio conceito de interseccionalidade, ele foi, apesar de já ser estudado há muito tempo por muitas feministas negras, ele ganha um nome mesmo em 89 pela Kimberly Crenshaw, que é uma teórica estadunidense, né? E justamente foi ela analisando, ela é uma teórica do direito, professora da Universidade de Colômbia, ela está justamente analisando um caso da General Motors, que mulheres negras acionaram juridicamente a General Motors, porque a General Motors empregava homens negros para trabalhar nas funções mais de manutenção, nas funções mais braçais, e empregavam mulheres brancas para as funções como secretárias, por exemplo. E as mulheres negras ficavam de fora. E as mulheres negras acionam judicialmente a General Motors para dizer, olha, a gente não consegue emprego porque nós não somos nem homens negros e nem mulheres brancas. Elas perdem a ação porque o juiz entendeu, não há discriminação porque homens negros estão trabalhando e mulheres brancas estão trabalhando. Então a gente universaliza a questão negra pelo homem e a questão da mulher pela mulher branca. E essas mulheres ficaram de fora. Então é aí que ela cunha o conceito da interseccionalidade para pensar. A gente precisa pensar essas encruzilhadas. E os sujeitos que combinam opressões, onde que eles ficam? Né? Mulheres negras no Brasil são 27% da população. Se a gente não pensa nelas, como é que fica, né, essa situação? Se a gente continuar universalizando o gênero na mulher branca e raça no homem negro. Então é um conceito que surge nos Estados Unidos, mas que a gente vem acompanhando como que ele está sendo pensado em termos de políticas públicas em muitos países, como o Uruguai, por exemplo, tem algumas experiências, tem bastante estudiosos falando disso no Uruguai. Na Europa, não conheço tanto, na França não muito, ainda tem um debate muito difícil racial na França. Por que você imagina o interesse das editoras europeias no teu trabalho? O que você acha que inspirou? Na França, porque o debate racial lá é muito difícil. Eles não podem falar em raça na França, porque para eles remonta à Segunda Guerra, a questão da eugenia, então eles acham que isso separa. Sim. E aí a população negra francesa, eu tive a oportunidade de conversar com muitos, sofrem muito com isso, porque para eles todos são franceses, a questão da universalidade. Mas os imigrantes negros ou os próprios negros franceses que já nasceram na França continuam apartados, continuam morando nas periferias, são os que têm menos acesso às oportunidades. Então o debate racial lá é muito difícil, talvez por isso, porque no Brasil a gente tem muito a ensinar. O movimento negro, os intelectuais negros brasileiros pensaram conceitos muito importantes que têm muito a ensinar para países como a França, por exemplo, e que esse debate ainda é muito incipiente, ainda as pessoas estão dizendo não podemos falar sobre isso, né? E o não falar a gente sabe que é manter na políticas de morte. Então acho que por isso que acho que as pessoas estão interessadas em saber como a gente fala. Isso no Brasil já não é uma grande questão, né? Na França é uma grande questão. Na Alemanha eu dei uma aula lá na Goethe, na Universidade de Goethe, em Frankfurt, que eu levei Lélia Gonzalez, que é uma intelectual negra brasileira, e as pessoas ficaram muito chocadas, né? Nossa, vocês já estavam estudando isso? Eu falei, na década de 80 e 90. Então, como tem também essa questão do Brasil ficar apartado, a nossa produção intelectual não ser exportada, a gente ainda ser muito visto como um quintal, muitas vezes, do mundo, as pessoas ainda se surpreendem quando, eu acho que na América do Sul, essa discussão ela é muito mais avançada do que em muitos países da Europa. Qual a tua avaliação sobre o que aconteceu no Brasil em relação à questão do negro, da negra? O que você, como mulher negra, avaliaria esse período histórico? Nos últimos anos, acho que é inegável, sobretudo quando a gente faz o debate sobre educação, acesso à educação,
o quanto que mudou a realidade, né? A própria lei de cotas em todas as universidades federais. Acho que até anterior, né? A UERJ foi a primeira universidade a adotar cotas em 2001, a UNB em 2004, e quanto que isso mudou significativamente a vida de parte da população negra, né? Eu, por exemplo, faço parte dessa geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação. Eu estudei na Unifesp, num campus de Humanas, em Guarulhos, que foi criado em 2007, né? Eu sou da turma de 2008. Então, isso, inegavelmente, né, foi a mudança muito significativa de quebrar alguns ciclos, né, e, de fato, a gente poder ter acesso, não só acesso, mas a permanência na universidade. A própria expansão das universidades públicas, programas como o ProUni, inegavelmente afetou positivamente a vida da população negra periférica no Brasil nos últimos anos e formou uma geração de pessoas que a maioria é a primeira que teve acesso à universidade. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter tido acesso à universidade, né, e sair da universidade com mestrado. Então, acho que é inegável que a gente vê hoje, né, esse retrocesso todo. A gente sabe que isso vai impactar diretamente a vida desses grupos que finalmente estavam tendo a oportunidade de ter o ensino superior. Acho que a própria PEC das domésticas também é uma grande vitória, sobretudo porque a gente está falando de uma profissão em que a maioria das mulheres são negras, por volta de 5 milhões de mulheres negras hoje no Brasil são domésticas, o quanto que isso impactou, né, no sentido de garantir direitos para essa categoria, num país que ainda tem essa visão da casa grande senzala, e o escândalo que foi no Brasil, porque se queria equiparar o trabalho doméstico com qualquer outro trabalho, né? Então isso é dignidade também para as mulheres negras, porque a gente sabe que são elas ainda que estão majoritariamente ocupando esses espaços, né? Eu sou filha de uma empregada doméstica, o ciclo do trabalho doméstico foi quebrado na minha geração. E a gente só quebra esses ciclos quando a gente de fato cria oportunidades, quando se criam políticas públicas que de fato vão incidir na vida desses grupos. Você sabe que na Prefeitura de São Paulo, você foi subsecretária, na nossa gestão nós abordamos empresários para tentar estabelecer uma política, né, uma política afirmativa de alguma maneira. Né? Não queríamos de jeito nenhum prejudicar os negócios, como não prejudicamos as universidades com acesso do negro. Pelo contrário, os dados mostram que o acesso democratizado melhorou a qualidade das instituições. Nós entendíamos e entendemos que isso também aconteceria com o mercado de trabalho. As empresas se tornariam melhores por serem mais diversas. Sim. Estranhamente, eu não sei se é estranho para você também, mas nós encontramos muito mais receptividade por parte das multinacionais do que das empresas nacionais a esse apelo de formulação de políticas afirmativas. Você tem uma explicação para isso? Ou você acha que isso foi uma impressão só? Ou é real? Pode ser real, porque essas multinacionais, muitas vezes nos seus países de origem, elas têm essas políticas. Essa aqui é uma questão muito interessante. Muitas vezes essas empresas nos seus países de origem têm essas políticas, mas chegam aqui no Brasil e acabam não seguindo, né? Então, elas têm mais facilidade porque a grande maioria já aplica nos seus países, porque existem políticas lá que as obrigam a aplicar, né? E no Brasil, a gente tem essa resistência, essa mentalidade colonial extremamente difícil de ser superada. Então, não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de empresas que já vivem isso em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem várias dessas políticas, em outros países existem, no Canadá, enfim. Então, nos seus países de origem, elas já estão habituadas a fazer, né? Então, acho que essa é a diferença, né? Claro que é importante também falar que no campo público existiram políticas, né, como a lei federal, nos concursos públicos. Isso é importante para, de fato, refletir, né, e absorver essas pessoas que tiveram acesso à universidade. Sem criar essas políticas, infelizmente, as pessoas não vão fazer de bom grado, porque vão entender a importância disso. Hoje eu vejo mais empresas aderindo a programas de diversidade. Existem muitos especialistas, como a Cida Bento, que é uma grande especialista nessa área, que vem trabalhando com isso há muito tempo com as empresas para trabalhar a desigualdade racial no trabalho. Existem organizações que fazem isso, acho que é importante falar. Acho que o CERT, que é uma organização coordenada pela Cida Bento, é uma organização que vem há muitas décadas propondo esse tipo de políticas afirmativas, mas claro que no geral ainda as coisas são muito incipientes. Com
toda a complexidade que é a sociedade brasileira, nós elegemos um presidente que não consegue esconder, ainda que tenha tentado, às vezes tente, esconder os seus problemas psicológicos com mulher, com negro, com nordestino. Enfim, ele tem uma dificuldade de trabalhar o conceito de diferença. Você acha que houve também, na eleição de 2018, uma certa reação por parte daqueles que viam com preocupação esse movimento mais radical do ponto de vista democrático, de efetivamente olhar para todos os brasileiros? Você sentiu isso como mulher negra na sua interação com os seus pares, né, com outras mulheres, com outros negros? Isso era perceptível? A gente entende que é também uma resposta a esses avanços que existiram nos últimos anos. Costumo dizer que nos últimos anos a gente viveu algumas marolas, umas ondas progressistas, e aí veio de novo as coisas para voltar como era antes, né? Então a gente percebe também que é uma reação a esses avanços, junto com todo o discurso midiático de criminalização do PT, que existiu, e tantas outras coisas, né? Mas, de fato, é uma resposta a isso. É como se dissessem, voltem para os seus lugares, né? Já avançou demais. E, infelizmente, é isso que dói muito na gente, de sentir que esse processo está sendo barrado. O corte de verba nas universidades públicas, esse projeto, na verdade, de universidade pública que se quer implementar, em relação à titulação de terras de quilombolas, em relação aos povos indígenas. A gente sente que isso, de fato, é uma resposta a esses avanços que existiram nos últimos anos no Rio de Janeiro, nesse governo no estadual. Nunca se matou tanto. Agora, a gente pegando o primeiro semestre no Rio de Janeiro, como que a polícia carioca está matando no Rio de Janeiro. Então, a gente percebe que, sim, apesar de eu reconhecer os avanços dos últimos anos, claro que a gente tem apontamentos e críticas, mas é inegável que existiram alguns avanços e a gente percebe essa reação muito violenta como uma maneira de barrar, né? Isso que, acho que a universidade, pela primeira vez no Brasil, foi de fato mais diversa, né? De fato, existiram políticas que mudaram significativamente a vida de grupos que eram até então invisibilizados. Então, a gente percebe, até pela própria, como as pessoas se sentem, estão se sentindo mais à vontade, né, e muito mais confortável para falar coisas que elas não falariam há pouco tempo atrás, né, de coisas misóginas, racistas, como parece que falar isso é ser cool, bacaninha, é ser contra o mimimi das feministas, se colocou essa questão como ser uma pessoa que tem coragem de enfrentar o politicamente correto. Acabou existindo essa inversão, né, de valores, as pessoas estão se sentindo muito mais confortáveis, autorizadas, a palavra é essa, autorizadas para fazer coisas que há um tempo atrás elas não teriam. Que pode ser atropelar um sem terra. Exatamente, né? Como aconteceu. Dar um tiro do helicóptero. E assim agredir diante, um rapaz gay na Paulista, chamar que de Paraíba acabou. Todos os nordestinos e assim vai. Né? Exatamente, se referir a quilombolas como arrobas, falar coisas misóginas para mulheres extremamente violentas que remetem à violência sexual. E as pessoas acharem isso tudo bem, né? Eu acho que no Brasil hoje a gente está discutindo absurdos, coisas que a gente nem deveria estar discutindo, né? Discutindo absurdos como não pode falar que eu não vou estuprar você para uma mulher. Coisas absurdas como se referir ao povo nordestino como Paraíba. Então a gente está discutindo coisas que sequer a gente deveria estar em pauta para a gente estar discutindo. Então é uma discussão do absurdo hoje, num nível com esse governo que desespera a gente, assim, da gente ter que falar para as pessoas o óbvio da decência, da humanidade, e você tem isso representado num chefe de Estado e que fala abertamente, e as pessoas achando tudo isso, muitas pessoas, não todo mundo, óbvio, achando tudo isso tranquilo, tudo isso normal, né? Então acho que hoje a gente está discutindo coisas extremamente absurdas. Para nós, como feministas negras, é desesperador ter que falar certas coisas. Essa postura de um chefe de Estado, afinal, né, em falar aquilo que é inadmissível, como o movimento social hoje, você que é chamada para falar no Brasil inteiro e hoje para além do Brasil, como é que tem uma reação sendo esboçada? Nós estamos num período ainda de luto em relação a... Como você está enxergando isso?
Pelas minhas andanças pelo Brasil, percebo que as pessoas, elas estão, sobretudo essas pessoas que presenciaram esses avanços dos últimos anos, elas estão muito organizadas para resistir. Então, claro que tem todos esses absurdos acontecendo, mas acho que é importante também dizer o quanto que existem hoje de movimentos, de coletivos, de pessoas que estão organizadas. Acho que é importante também falar isso, né? De pessoas que estão, de meninas muito jovens, criando seus coletivos, debatendo o feminismo. Na minha época, isso era uma coisa impensável, né? Também ele ganhou, né, esse chefe de Estado, mas também existiram movimentos que ganharam e que estão aí resistindo. Então eu percebo que as pessoas estão, claro, né, a gente lamentando tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, inegavelmente, não tem como não lamentar, mas ao mesmo tempo eu percebo as pessoas organizadas, as pessoas mais conscientes, as pessoas entendendo a importância de debater as questões raciais, de gênero. A gente vai para cidades muito pequenas, a gente sai desse eixo sudeste, então a gente estive em Campo Grande, na verdade em Bonito, no Mato Grosso do Sul, uma cidade com 19 mil habitantes. Existiam lá coletivos de mulheres debatendo isso, indo nas escolas, mulheres indo em hospitais falar de violência obstétrica com outras mulheres. Estive no Acre também, vi vários movimentos ribeirinhos. Então, acho que é importante também a gente falar que muitas pessoas estão atentas ao que está acontecendo e, mais do que isso, estão criando estratégias de mobilização e estratégias de resistência também a tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje. Como é que é para você assistir ou ver uma pessoa negra muitas vezes defendendo o ponto de vista simetricamente oposto ao teu? Como é que você percebe isso? Então eu enxergo como, primeiro, eu não tenho que dar resposta sobre aquela pessoa, até porque os homens brancos não são cobrados porque o Bolsonaro é presidente, então por que eu vou ser cobrada porque tem uma pessoa negra reacionária? E segundo ponto, entendendo essa nossa diversidade, porque somos humanos e somos complexos, eu estou num outro campo e eu vou combater, sim, politicamente o que aquela pessoa propõe. Né? Então, eu acho que é importante entender isso, que assim como existem pessoas brancas reacionárias, existem negros, existem mulheres... Mas você sente mais vontade assim, de pegar o telefone, mandar um e-mail, mandar um inbox para pessoas? Isso, de alguma maneira, te... Não, se a pessoa é muito reacionária, nem um pouco. Precisamos combater politicamente o que essa pessoa está dizendo, nem um pouco. Eu só penso que muitas vezes as pessoas querem que eu dê resposta disso, isso acontece. Então, teve um caso recente de uma ministra, na época do governo Temer, que era reacionária, e uma pessoa me escreveu aí, Djamila, o que você acha sobre isso? Eu falei, bom, eu não acho nada, assim como eu não te liguei quando o Gedel foi encontrado com uma mala cheia de dinheiro, ou quando o Cunha foi pego com corrupção, por que eu tenho que dar resposta sobre essa pessoa? Né? Um indivíduo não tem que responder pelo grupo. Né? Assim como os homens brancos são cobrados individualmente, não é o grupo que é responsabilizado. Né? Mas acredito que eu estou em outro campo e acho que a gente tem que combater politicamente o discurso dessa pessoa, porque vai totalmente. Por isso que a representatividade ela é importante, mas ela tem limites. A gente também não pode cair no discurso raso da representatividade. Sim. Então, a pessoa, para representar de fato, precisa estar de acordo com as reivindicações históricas daquele grupo por dignidade, por humanidade, por políticas públicas. Então, não basta ser mulher. Né? Então, é uma crítica que as feministas negras fazem historicamente. Ah, mas é uma mulher. Tá, mas pode ser a Margaret Thatcher. Então, se é uma mulher, mas que está representando o discurso do poder, não nos interessa. Claro que a gente quer mais mulheres na política, mais pessoas negras na política, mas a gente também quer que essas pessoas estejam comprometidas pelas pautas, pela emancipação. E quais são as novas etapas aí do movimento social, do movimento negro em especial? O que você imagina como próxima etapa? Nós como movimento, nós somos muito diversos também, né? Existem várias correntes, existem várias perspectivas, não necessariamente a gente concorda entre si, muito pelo contrário. Mesma coisa no movimento feminista. Mas eu penso que hoje a gente, como feminista negra, a importância para a gente é de continuar pautando que nossas vidas importam, que as pessoas entendam que quando a gente está fazendo esse debate, a gente não está fazendo um debate particular. Né? Enquanto a maioria da população não estiver incluída, aí sim o debate é particular e sectário. Acho que quando a gente está reivindicando
o nosso direito à voz, quando a gente está reivindicando o nosso direito a ser visível, a gente está reivindicando o direito à nossa existência. Né? E o Brasil, sendo esse país que é, de maioria negra, com todo esse histórico, não pensar a questão racial como fundamental é deixar apartada a maioria da população. Então, acho que a nossa luta é continuar pautando essas questões, formulando isso, criando ações, né? Faço parte de um trabalho editorial, enfim, para publicar pessoas negras, mas que as pessoas entendam que não a gente precisa enfrentar o colonialismo, esse pensamento colonial no Brasil, que ainda coloca nós, pessoas negras, como muitas vezes os inimigos do debate progressista, quando na verdade o que a gente está dizendo olha, a gente está de fora. Né? Os jovens negros estão morrendo, as mulheres negras estão morrendo. A gente precisa ser alçado à condição de humanidade, a gente precisa de um novo marco civilizatório. É disso que a gente está dizendo. Obrigado, Jamila. Eu agradeço. Prazer falar com você. Prazer foi meu.